Tem gente que finge ser um personagem que não é. Falam demais, mas podem provar muito pouco. E sei que você que me acompanha aqui não quer andar com qualquer um para se tornar um qualquer um. E nosso assunto de hoje é aprender a tomar cuidado com esses que vivem de aparências. E o primeiro sinal de um pobre de luxo próximo é prioriza ostentação acima de tudo. Tem gente que você olha de longe e acha que venceu na vida, roupa de marca, tênis caro, perfume importado, pose de quem chegou, mas quando você se aproxima, percebe que aquilo ali é só fantasia cara escondendo uma vida desorganizada, vazia e sem base nenhuma. Por quê? O pobre de luxo prioriza ostentação acima de tudo. Ele compra a roupa que não pode pagar, parcela status em 10 vezes, anda vestido como rico, mas dorme devendo, vive preocupado em parecer e nunca em construir, porque estabilidade não dá like e disciplina não aparece no espelho. Já vi gente que gastava o salário inteiro em roupas de luxo enquanto a geladeira estava vazia e o futuro totalmente descoberto, vivendo para impressionar pessoas que não estão nem aí. Vida real não é vitrine, é estrutura, é base, é escolha difícil hoje para não viver humilhação amanhã. Quem troca construção por aparência paga caro e paga por muito tempo. O próximo sinal é vive no limite do cartão. Elas são aquelas que anda bem vestida, relógio chamando a atenção, roupa de luxo no corpo, mas o coração vive apertado porque tudo aquilo só existe enquanto o cartão passa, enquanto o limite aguenta, enquanto o banco finge que ele é rico. Porque o pobre de luxo vive pendurado no crédito, troca tranquilidade por parcelas, troca paz por boletos e acha normal dever para sustentar a aparência. São aquelas que chegam sorrindo no shopping, compra roupa cara no impulso, sai se sentindo importante, mas volta para casa fazendo conta, estourando o limite, empurrando fatura para o mês seguinte como se isso não tivesse consequência. Vida real é quando o cartão serviu você, não quando você vira escravo dele. Quem vive no limite não vive, sobrevive fingindo sucesso enquanto afunda em silêncio. Luxo de verdade é dormir em paz, sabendo que o que você tem é seu. E o terceiro sinal de um pobre de luxo próximo é não ter reserva financeira. Tem gente que sai da concessionária com carro zero, plástico no banco, sorriso no rosto, sensação de vitória, mas por dentro não tem R$ 1 guardado para um imprevisto simples, porque o pobre de luxo troca reserva financeira por aparência imediata e aposta tudo no agora, como se o problema avisasse antes de chegar. Já vi na família isso acontecer, prestação alta todo mês, seguro no limite, manutenção empurrada com a barriga, e quando surge uma batida boba, uma revisão fora do esperado ou qualquer atraso na renda, o castelo cai, vira desespero, vira dívida, vira humilhação silenciosa. Quem não tem reserva vive refém da sorte e da próxima conta. Construção de verdade começa no invisível, no dinheiro que ninguém vê, mas que sustenta tudo quando o mundo aperta. O próximo sinal é confundir preço com valor. Continuando usando o mesmo exemplo, tem outros que entra numa concessionária, escolhe o carro mais caro que o orçamento permite, coloca todos os opcionais, paga taxa absurda, financiamento longo, juros escondido e sai acreditando que venceu na vida só porque pagou caro, confundindo preço com valor, como se sucesso fosse comprovante de pagamento e não construção sólida, porque o pobre de luxo acredita que quanto mais caro, melhor, mesmo quando aquilo não faz sentido nenhum para a sua realidade. Eles trocam de carro antes da hora, desvalorização ignorada, manutenção mais cara do que pode sustentar, combustível pesando no bolso e a vida financeira andando para trás. Enquanto o ego anda de vidro fechado, valor é o que sobra, é o que serve, é o que não te escraviza. Quem confunde preço com valor vive pagando caro para parecer algo que ainda não construiu. O próximo sinal é evita falar de planejamento financeiro. Esses ou essas adoram mostrar o carro zero na garagem, filma a chave, o painel, o cheiro de novo, posta sorriso de conquista, mas trava quando o assunto vira planejamento financeiro, porque o pobre de luxo foge de qualquer conversa que envolva organização, números, prazo e responsabilidade, já que isso desmonta a fantasia que ele construiu. É a pessoa que sabe explicar cada detalhe do carro 0 km, potência, acabamento, tecnologia, mas não sabe dizer quanto gasta por mês, não sabe quanto deve, não sabe para onde o dinheiro vai, vive de aparência e improviso como se isso fosse maturidade. Maturidade é quando você senta, encara os números e assume o controle.
Quem evita planejamento escolhe viver refém do acaso. Mostrar compra é fácil, difícil é sustentar uma vida organizada, estável e forte de verdade. E você, já é inscrito nesse canal? Se não é, se inscreve aí. O sexto sinal de um pobre de luxo próximo é: depende da aprovação alheia. É aquele parente que vive em função do olhar dos outros, que compra roupa, celular, relógio e até muda o jeito de falar, só para receber aprovação, enquanto por dentro está vazio, endividado e perdido. É o pobre de luxo que não decide nada pela própria necessidade, mas pelo aplauso alheio, que mede o valor pessoal pelo comentário, pelo like e pela comparação, e nunca pela construção real da própria vida. Esse comportamento nasce da insegurança, cresce na vaidade e termina na frustração, porque a aprovação não paga conta, não constrói futuro e não sustenta caráter. Quem vive para impressionar nunca vive em paz, porque sempre está correndo atrás de uma imagem que não acompanha a realidade. Homem forte, mulher forte, decide por consciência, não por plateia. Quem quer mudar de vida precisa parar de provar algo para os outros e começar a assumir responsabilidade pelo próprio caminho, com foco e verdade todos os dias. Antes de ir para o próximo sinal, já deixa sua curtida. O próximo sinal é: trabalha para sustentar a imagem. Tem gente que acorda cedo, chega cansado em casa, não para um minuto, mas todo esse esforço não é para crescer de verdade, é só para sustentar a imagem que criou para os outros. Trabalha dobrado para pagar carro acima do padrão, roupa de marca, viagem parcelada, churrasco para impressionar. Enquanto não tem reserva, não tem plano e não tem paz. É muito suor para manter pose e quase nenhum foco para construir patrimônio, porque a prioridade nunca foi liberdade, sempre foi aparência. Esse tipo de vida vira uma prisão silenciosa, onde a pessoa não pode errar, não pode reduzir padrão e não pode admitir que está vivendo errado. Quem trabalha só para manter status vira escravo da própria mentira. Aquele ou aquela que trabalha com propósito constrói base, aceita o processo e não negocia o futuro para bancar personagem. Quem quer mudar precisa cortar a vaidade e começar a construir algo que se sustenta mesmo quando ninguém estiver olhando. Se você conhecer alguém com esses sinais, se afaste, porque não tem coisa boa para te acrescentar. Quer aprender mais coisas sobre sinais de um pobre de luxo por perto? Tem um treinamento completo para você na descrição desse vídeo que vai te ajudar a dominar esse assunto. Clica lá, estou te esperando.